Gente, no próximo domingo os eleitores vão escolher, então, os candidatos para 5 cargos. Agora me diga, você sabe realmente qual é a função de cada um? Nós ouvimos um cientista político que vai esclarecer. No próximo domingo, quase 3 milhões de eleitores vão votar aqui no Espírito Santo. Serão definidos os cargos de governador, deputados estaduais, deputados federais, senador e presidente da República. Mas afinal, você sabe qual é a função de cada um deles? Deputado federal, eu sei que ele trabalha em Brasília, né? Ele trabalha o quê? No Congresso. Do Congresso eles passam a lei para o Senado, né? Para ver se vai passar, né? Qual é a atividade de um senador? Na verdade, ele aprova todas as propostas e remete para aprovação do Senado Federal. Você já escolheu o seu candidato a senador? Não, ainda não. Tá complicado esse ano? Tá bem difícil. Muita gente, né? Bastante, e realmente a gente fica sem saber o norte realmente da política, como se tornou hoje no país, né? Você sabe o que faz um deputado estadual? Não. Assim como a Fernanda, muita gente não entende bem como devem atuar as pessoas eleitas. Saber isso ajuda bastante na hora de escolher em quem votar. Aqueles cargos do executivo, que são presidente, governador e prefeito, sendo que o prefeito não está nessa eleição, são aqueles que vão administrar o dinheiro público e os bens públicos. Por outro lado, os cargos do legislativo, que são os deputados federais, estaduais, senadores e vereadores, sendo que os vereadores também não estão nessa eleição, são aqueles que são responsáveis por criar as leis. Então não adianta acreditar em promessas como asfaltamento de rua ou pintura de escola. Aos cargos de senador, deputados estaduais e deputados federais, cabem criar leis. O deputado estadual ele vai ter duas principais atribuições, né? A primeira é criar leis para o Estado. Então, por exemplo, aquela lei sobre o fechamento dos supermercados aos domingos é uma lei do deputado estadual. Além disso, ele fiscaliza o trabalho do governador do estado. Então, é ele que vai estar averiguando se tudo está ocorrendo de acordo com as leis fiscais, as leis contábeis, se administrativamente o governador está trabalhando corretamente, se há casos de corrupção, etc. O deputado federal vai ter uma atribuição bem parecida com o deputado estadual, com a diferença de que o território para o qual ele legisla é o estado maior, é o país, no caso. Além disso, ele vai estar também, no caso de processo de impeachment do presidente da República, a Câmara dos Deputados, com os deputados federais, que autoriza a abertura desse processo. Já o governador e o presidente são responsáveis por administrar o dinheiro público. São eles que executam as leis que foram criadas. Então o governador vai aplicar os projetos, vai criar políticas públicas. No caso do governo dos governos dos estados, eles estão preocupados com os hospitais públicos, com a segurança pública, então a polícia militar, por exemplo. E no caso das escolas, com o ensino médio, em regra o ensino médio. Em alguns casos, os anos finais do fundamental também. Então ele vai ter essa atribuição, né, de cuidar disso, de traçar os planos, as diretrizes, criar as políticas públicas para atrair as pessoas, para fornecer os serviços públicos, para atender a gente com qualidade. Falta menos de uma semana para as eleições. O primeiro turno ocorrerá no dia 2 de outubro e o segundo, se for necessário, no dia 30. Vale lembrar que o voto é obrigatório para quem tem de 18 a 60 anos e facultativo a partir dos 16 anos.